A carta de 1 Coríntios é considerada uma carta autêntica do apóstolo Paulo pela maioria dos estudiosos, mesmo aqueles que não se identificam como cristãos. Essa carta foi escrita com a intenção de resolver divergências e conflitos da comunidade de Corinto. Para defender seu ponto de vista sobre essas questões, o apóstolo Paulo faz menção a diversos textos do Antigo Testamento, e é isso que será mostrado neste vídeo. A primeira citação está em 1 Coríntios 1,19, que diz: Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Nesse versículo, Paulo está fazendo referência a Isaías 29,14, que diz: Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. A segunda citação está em 1 Coríntios 1,31, que diz: Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa passagem provavelmente faz menção a Jeremias 9,24, que diz: Antes o que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, porque eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em 1 Coríntios 2,9 diz: Mas, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo possivelmente está citando Isaías 64,4, que diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É interessante notar que o sentido das duas frases é bem diferente. Enquanto Isaías fala de Deus, o apóstolo Paulo fala das coisas que Deus preparou para os fiéis. No entanto, os textos são bem similares, o que indica que Paulo de fato fez menção a Isaías 64,4. Em 1 Coríntios 2,16 diz: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Apesar de não ser dito de forma clara que é uma citação, essa passagem possivelmente faz alusão a Isaías 40,13, que diz: Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. Em 1 Coríntios 3,19 diz: Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A passagem citada é Jó 5,13, que diz: Apanha os sábios na sua astúcia, e o conselho dos perversos é precipitado. No versículo seguinte, em 1 Coríntios 3,20, diz: Ora, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Aqui provavelmente é feita uma referência a Salmos 94,11, que diz: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Em 1 Coríntios 9,9 diz: Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. O texto mencionado é Deuteronômio 25,4. Em 1 Coríntios 10,7 está escrito: Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se para comer e para beber, e levantou-se para divertir-se. O texto mencionado é Êxodo 32,6. Em 1 Coríntios 14,21 diz: Pois está escrito na lei: Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Apesar de dizer que está escrito na lei, o texto mencionado é Isaías 28, 11 a 12, que diz: Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Em 1 Coríntios 15, 27 diz: Porque ele
tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro aqui que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Esse trecho faz uma alusão a Salmos 8,6, que diz: Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Em 1 Coríntios 15,32 diz: Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse trecho faz uma alusão a Isaías 22,13, que diz: E eis aqui alegria e festejo, matando vacas e degolando ovelhas, comendo carne, bebendo vinho e dizendo: Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em 1 Coríntios 15,45 diz: Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Nesse trecho é feita uma paráfrase de Gênesis 2,7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em 1 Coríntios 15,54 diz: Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: A morte foi tragada pela vitória. Não está claro de onde Paulo tirou essa citação, mas alguns estudiosos sugerem que aqui seja feita uma paráfrase de Isaías 25,8, que diz: Destruirá a morte para sempre, o soberano, o Senhor. Enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Por último, mas não menos importante, no versículo seguinte, em 1 Coríntios 15,55, é dito: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A passagem citada aqui é Oséias 13,14, que diz: Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Portanto, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz referência ao livro do profeta Isaías, livro do profeta Jeremias, livro de Jó, livro dos Salmos, livro de Deuteronômio, livro de Êxodo, livro de Gênesis e livro do profeta Oséias. Se você acha que cometi algum erro ou esqueci de algum detalhe, por favor, escreva nos comentários.